eu acho que tem um componente, e é a contrapartida do estadual, viu? Porque a gente falou aqui. Existe a contrapartida do estadual. Só que o estadual é cada vez menor e vai ficar menor no ano que vem, pelo que o presidente falou. Das competições todas que um clube grande disputa, é a menos importante, né? E eu posso comparar a mobilização que o Internacional fez para o estadual, porque não ganhava há muito tempo. Tem coisas específicas, tem a rivalidade, tem Corinthians e Palmeiras, ou tem Grenal e tal, mas isso passa, a gente falava para o Vessone, o ano não acabou, pelo contrário, está começando, e está começando para todo mundo. Aliás, está começando depois da parada mundial, de fato o ano começa, e o Corinthians já está fora de qualquer competição internacional, né? O que ele tem? Ele tem a Copa do Brasil, que ele pode... Aí eu acho que tem uma outra questão, são confrontos nacionais. O Corinthians é forte normalmente em eliminatórias nacionais, não internacionais, nunca foi poucas vezes. E tem o brasileiro para tentar fazer o quê? Voltar a Libertadores. Para quê? A gente não sabe, né? No mínimo, com esse elenco, duas frentes, não, e outra chegar coisa, a Libertadores pelo Brasil. Você desvaloriza o Campeonato Brasileiro patético que o Corinthians fez o ano passado a troco de se valorizar e vangloriar de uma arrancada para ir a Libertadores. Quer dizer, então, o lugar onde ele estava já não era dele. E o lugar onde ele chegou também não é dele. O lugar dele é entre os 4 primeiros brigando para ser campeão. Perfeito. Lembrando que a arrancada teve componentes importantes, uma espécie de pacto institucional. Vamos manter o presidente, vamos pagar o que a gente não pode pagar para esse elenco, ninguém vai mexer porque nós estamos ganhando para chegar a Libertadores. E aí, o Vessone deve ter feito até as contas já de o que significa não jogar Libertadores, não jogar Sul-Americana e tal. E aí vai voltando para a questão da instituição. É isso. E aí, só para falar o recorte do Dorival, eu acho que é importante, porque o Dorival é um especialista recente em Copas, né? Rápido. Eu acho que o Dorival, a gente vinha falando, ele tentou, nesse primeiro período de Corinthians, e a gente citava, o G4 tenta falar antes, melhorar o sistema defensivo, que era super vulnerável, mas o que a gente via notando é que ele tinha melhorado, e a produção ofensiva tinha piorado consideravelmente, certo? Então ele não conseguiu equilibrar a coisa. E o que a gente está vendo é o Corinthians tem um parto para fazer gols, e antes era uma coisa natural. Tem uma partida de exceção contra o Inter, foi quando o Corinthians foi mais parecido com o Corinthians de antes. O Corinthians não fez nenhuma boa partida com o Dorival, só o do Inter. Ele foi mais resistente, ele sofreu menos gols e tal. Mas o especialista em Copas, que privilegiou a Copa, e pelo menos ele teve a coragem de dizer isso na coletiva, não, eu privilegiei isso aqui. Nós privilegiamos, nós fizemos uma logística para não passar por São Paulo, ter menos desgaste para ir para a Argentina, para classificar e botei os melhores jogadores nesse jogo. Para ganhar o jogo. Porque ele sabe que é o caminho mais curto para a carreira de um técnico que topou que poderia ser uma loucura. Ele topou esse negócio. Ele topou assumir o Corinthians com o presidente já na forca. Ele topou assumir o Corinthians numa aventura que a gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe como vai ser o Corinthians nessa parada. A gente só sabe que ele está eliminado das competições internacionais. Não sabe. O Vessone começou a citar ontem as primeiras medidas do presidente interino. Já troca a comunicação, já não sei o que lá, tá o negócio do Profut. Então, a gente não sabe onde essa aventura vai dar nesse ano. Me parece, o Vessone falou aqui nessa mesa, antes de estar gripado, lá na Argentina, tomando um chazinho, um mate, que dias difíceis virão. Agora, isso aí não estava no script. Vexame no campo não estava no script, né? E acho que, a partir de agora, o Dorival, e com o presidente que for, com o diretor de futebol que for, ele tem que dar um rumo diferente e mostrar porque ele até outro dia era o principal técnico brasileiro. A mobilização do Corinthians, se vocês notarem, para esse jogo, ela só foi notada num momento, quando os caras no aeroporto ficaram vibrando para a convocação do Hugo. Aquilo que teve no aeroporto não teve em nenhum momento no campo ontem. Em nenhum momento. De coesão, de vamos para tudo, vamos jogar para tudo, vamos com tudo, vamos... né? Aliás, o Hugo
que também é uma curiosidade, é o convocado, o líder do time, que perdeu a condição de capitão do time na era Dorival, que é uma coisa curiosa também. Que ele era o capitão anterior e agora não. Né? Contra o Atlético foi o Ranieri, ontem foi o Romero, e o Hugo perdeu essa condição. Fala, não, só para explicar, o Dorival deu uma explicação e eu concordo muito com ele. Pela regra da CBF, só o capitão pode falar com o árbitro. Então não faz muito sentido o goleiro ser o capitão, porque ele teria que ficar invadindo o tempo inteiro o meio de campo, para ir lá falar com o árbitro. E aí ele optou por um jogador de linha para ter acesso mais fácil ao árbitro. Para mim, me parece uma explicação bastante ok aí do Dorival para tirar a abraçadeira do Hugo por conta desse diálogo com a arbitragem, tá? Certo, sendo que o que tem acontecido quando o capitão é goleiro, se você notar, naqueles caras ou coroas patrocinados, agora que a gente tem que aturar, né? Cara coroa patrocinado, aqui é não sei quem, aqui é o G4 e depois é o Esporte Agora. Aqui é o G4 e aqui é o Esporte Agora. O árbitro, todas as vezes, o capitão do São Paulo tem sido o Rafael. Todas as vezes que o capitão é goleiro, ele pergunta ao goleiro capitão qual seria o interlocutor de linha. E o árbitro, informalmente, ele cede essa segunda interlocução ao jogador de linha. Segunda patente, enfim. Ô, Vessa, coisas, como é que você quer? Consequências existirão, você falou da torcida e tal. Apareceu aí um close do Memphis. Muita gente falando que ele não jogou nada ontem de novo. Ele tem sido poupado, né, de qualquer tipo de crítica, mas ele é o principal jogador do time, indiscutivelmente. O que dizer dele? Cara, ele estava fora, eu estou tentando lembrar aqui, 3 semanas. Ele já estava fora há um bom tempo, né? Ele voltou ontem, depois de algum tempo parado. Então, eu já não esperava tanto assim ontem dele, né? O jogador, quando para assim 10, 15 dias, perde. Acho que ele perdeu 3 ou 4 jogos. Me parecia meio natural dele não conseguir resolver ou decidir as coisas sozinho. O Garro voltou depois de meses e meses ontem também, jogou 30 minutos. Você via que às vezes a cabeça dele pensava, o corpo não executava, é muito tempo fora também. E eles, 2 dos principais, né? O terceiro é o Yuri. Então, a dificuldade que eu tenho de pensar em relação ao Memphis ainda é a janela. A janela vai abrir, ele tem contrato até o meio do ano que vem, mas com uma janela aberta, cara, pode acontecer de tudo. Ele foi convocado de novo para a seleção holandesa para disputar 2 jogos, Malta e Finlândia, se eu não me engano. Então, com a janela aberta, cara, é muito difícil de dar ter uma certeza, assim, com nenhum jogador. Acho que com ele, por ser uma estrela internacional, menos ainda. Eu não consigo cobrar muito dele ontem por isso, tá? É muito tempo parado, é bastante natural que um jogador que ficou esse período aí retome aos pouquinhos de novo o ritmo. O Garro também ontem, eu não consigo fazer uma crítica com o cara, tava 2, 3 meses fora. E isso aos pouquinhos. Eu acho que contra o Vitória domingo em casa, os 2 já vai estar um pouco melhor. Contra o Grêmio, certamente os 2 vão estar melhor. E eu acho que é isso. Agora é dar jogo, é dar tempo de novo para que os 2 retomem o futebol. Mas ontem ele praticamente não chutou no gol. Foi uma partida horrível dele. Não que eu esperava tanto mais dele ontem, depois desse período parado. A gente estava falando sobre